Hoje, dia 29 de janeiro. Parece que sim. Acabou janeiro. E nós estamos estudando. Não, não tenho certeza não. Não, hoje é dia 29. E nós estamos estudando a Epístola de 1 João. Qual? E nós estamos entrando no penúltimo trecho, ou a penúltima sessão de 1 João. No capítulo 1 a 2, 11, nós tivemos os filhinhos e a comunhão. No 2, 12 a 27, nós tivemos os filhinhos e os inimigos. No 2, 28 a 3, 3, nós tivemos os filhinhos e a vinda do Senhor. No 3, 4 a 24, os filhinhos e os filhos do maligno. No 4, de 1 a 6, que nós terminamos de estudar semana passada, os filhinhos e os falsos mestres. E agora, do 4, 7 até o 5, 5, nós vamos para a sexta sessão. A primeira foi comunhão, a segunda inimigos, a terceira a volta do Senhor, a quarta os filhos do maligno, o quinto os falsos mestres, e agora do 4, 7 até o 5, 5, viu, Rafael? Nós vamos ficar uns 2 meses aqui. 4, 7 até 5, 5 é os filhinhos e o amor. Eu confesso que eu estou ficando desesperado. Eu confesso que eu estou com vontade de abandonar o cristianismo. Porque eu estou descobrindo que eu sou um crente muito michuruca. Mas aí tem que agarrar mais. Que tem que segurar na barra. Eu sou muito michuruca. Nossa, glória a Deus. O padrão que nós vivemos perto do padrão que Deus coloca. Nossa. Olha, eu vou contar rapidamente. Sim. João 17, parece que 20 e poucos. Ali no final do 17. Ele falou assim: nós somos um. Eu quero que eles sejam um comigo e eu com o Senhor. E eu neles. Quer dizer, uma relação muito íntima. Sim. Eu estava meditando, tanto que eu cheguei aqui praticamente na hora de começar. É mais que com a dona Adélia, a sua relação com Jesus. É amando mais. E eu conversei com minha esposa também nesse assunto, ainda que eu não tivesse lido. Nós precisamos. E eu já disse ontem, um pastor que esteve aqui, uma família toda crente, falou: nós estamos muito distantes para apresentar no mundo como cristão, porque nós agimos muito distante aquém, né? Muito aquém. Eu falei, nós estamos muito aquém. O que o senhor está chamando de aquém, eu estou chamando de michuruca. Eu também sou muito michuruca. Eu sou muito michuruca. Porque, fala a verdade, lendo a palavra de Deus, a gente fica até com vergonha, né? É disso que eu estou falando. E aqui no 4, 7, a sessão os filhinhos e o amor. Os filhinhos e o amor. E nós começamos aqui pelo 4, 7 essa sessão. Essa sessão é, como disse um autor aqui, que agora eu estou tentando procurar, é o tipo da sessão que é bom a gente ler ela toda, porque ela é muito complexa. Essa foi a primeira coisa que eu falei para a Lulu quando eu peguei essa sessão de 4, 7 a 5, 5 para ler. Aparentemente é uma leitura muito fácil, mas é um trecho da palavra muito complicado. Ele é muito... É aqui que o João ele usa mais ainda daquele estilo que eu falei, que é um estilo de circulando e aprofundando as ideias. Esse trecho do 4, 7 ao 5, 5 é mais ainda. Então é o tipo da sessão que o bom é a gente ler ela toda e depois ir mastigando aos pouquinhos. Cada ponto principal. É tudo muito entrelaçado, né? Depois, se os irmãos tiverem a oportunidade, o ideal seria ler a sessão toda e depois ir mastigando aos pouquinhos. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer isso na próxima, porque hoje eu só quero ficar com 4, 7. Eu não quero perder o foco do 4, 7. Porque o 4, 7, ele tem todo esse trecho, que vai do 4, 7 ao 5, 5, ele tem tudo que vai desabrochar e ser explicado nessa sessão de 21 menos 6, 15 versículos, de 20 versículos, 4, 7 a 5, 5, essa sessão de 20 versículos, os filhinhos e o amor,
Tudo que vai ser discursado nesse trecho está contido aqui no 4:7. Então eu gostaria de ler o 4:7 com os irmãos. Está todo mundo aí? Hoje e daqui mais uns 2 domingos nós vamos ficar só no 4:7, porque ele é muito complexo. Mas ele diz mais ou menos assim: Agapetói, Agapomém, Alelou, Zoti. Está acompanhando aí, irmão? Está igualzinho? Eagapi, Ek, Toutel, Estim, Caipás, O, Agapom, Ek, Toutel, Gegenetai, Cai, Gnosquei, Tontel. É só ir lendo no português aí, eu estou lendo exatamente o que está aí, ó. Tu fala em línguas, irmão? Fala em língua, em grego. Agapetói, tudo que termina em oi no grego é plural. Né? O amado é agapeto. Amados, agapetói. Tu observou que a palavra ágape, que é amor, o verbo, o substantivo, aparece mais de 30 vezes nessa seção. 4:7 a 5:5. Mais de 30 vezes. Já começa aqui no 4:7, ó. Agapetói, Agapomém, Alelous, Oti, e Agape, Ectoutel, Estim. Caipás ou Agapom, Ectoutel, Gegenetai, Caignosquei, Tontel. Amados, isso foi o grego. O português. Amados, agora no português. Amemo-nos Uns aos outros. uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A gente pode ver esse versículo em quatro golpes, ó. Amados, amemo-nos uns aos outros. É uma ordem. Essa ordem aparece 12 vezes no Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa ordem, esse imperativo, bom dia, ele aparece 12 vezes no Novo Testamento. É uma ordem. Não é facultativo. Não é facultativo. É uma ordem. Se o sargento falar assim para o soldado, vai lá para o portão tomar conta, ele não vai pensar se ele vai ou se ele não vai, se ele está com vontade ou se ele não está, se ele vai querer. Ele tem que ir. Amados, amemo-nos uns aos outros. Os irmãos têm que prestar muita atenção. Amados, amemo-nos uns aos outros. Aí vem uma explicação, um porquê. Porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A gente tem que amar uns aos outros porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu li agonia mesmo para os irmãos. Isso que nós temos aqui em português. Amados, amemos-nos uns aos outros porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Os irmãos absorveram e aprenderam algumas coisas aqui com esse versículo. Não aprenderam? Primeiro que nós somos muito amados. O discípulo, o apóstolo, João, ele começa com agapetói, amados. Né? É a palavra favorita do João. Essa palavra ela aparece inúmeras vezes no Novo Testamento, mas só o João que usa. A única vez em que a palavra agapetói, amados, aparece no grego do Novo Testamento, fora de João, é só lá em Gálatas. Uma vezinha só. O João é o que mais usa essa palavra. Só ele usa. Nas cartinhas dele, nas epístolas, 1º, 2º e 3º. Fora isso, é só lá em Gálatas, que eu anotei, mas não estou achando aqui. É porque eu fiz esse estudo dentro do ônibus balançando. Então a letra está toda tremida, não tem aquela diagramação de cores que normalmente eu uso quando eu estou em casa, que é o laranjado, o lápis, o azul e o vermelho. Então, também vou ter que meio que procurar aqui algumas coisas. Mas agapetói, amados, é uma palavra que o João gosta muito. E é a palavra favorita do João que ele usa quando ele quer apelar para os melhores pensamentos, os sentimentos mais nobres dos seus leitores. Né? Significa querida, amada, meu chegado, meu xodó, meu pimpolho.
minha coisinha, é um tratamento carinhoso, filhinhos, amados. E o João, ele está se dirigindo aqui aos seus leitores de uma forma tão terna, tão carinhosa, chamando eles de amados, de agapetói, porque ele tem uma mensagem importantíssima para falar. O apóstolo João, ele morreu muito idoso. Ele morreu beirando 100 anos, né? Segundo a tradição. É o único apóstolo que não morreu martirizado. Ele morreu de morte natural. E ele era o presbítero ou o ancião que tomava conta da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja muito importante na antiguidade, quando o cristianismo surgiu. Tinham 3 igrejas que se destacavam quando o cristianismo estava se expandindo, que era Jerusalém, a matriz, tinha Antioquia, aonde o Paulo, Barnabé, Silas e outros adotaram como quartel-general, né, como o centro de lançamento das viagens missionárias. Antioquia da Psídia mais ao norte. E depois, a posteriori, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela é usada pelo Senhor Jesus, por exemplo, nas cartas de Apocalipse 2 e 7, para resumir a própria época nascente da igreja. Que são 7 igrejas que eles representam 7 épocas da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, sendo que Éfeso representa o primeiro século, a igreja que vai do ano 30 até o ano 100 aproximadamente. E Paulo ele ministrou para essa igreja durante 3 anos e meio. A gente lê isso lá no livro de Atos. Ele montou um seminário bíblico lá, onde ele ensinou profundamente teologia durante 3 anos e meio. Éfeso era uma igreja referência para as outras igrejas. Uma carta importantíssima foi escrita para a igreja de Éfeso, de autoria do Paulo, que é a carta aos Efésios. E depois da morte de Timóteo, tomou conta dessa igreja, depois que Paulo partiu, e depois que Timóteo foi designado pelo Espírito Santo para cuidar de outra coisa, o apóstolo João é que se tornou o presbítero titular dessa igreja, e ele tomou conta dessa igreja até quando ele morreu de morte natural, já em avançada idade. E eu tive lendo essa semana, segundo a tradição, quando um pastor, um líder, vai ficando muito idoso, igual já está acontecendo lá aconteceu com o Billy Graham, muito antigo, acontece agora com o pastor lá da Lagoinha. Ele fica mais assim uma figura honorária, né? Ele fica mais uma figura de referência. Não que ele não tenha utilidade mais, porque a palavra fala que aquele que está no Senhor, confia no Senhor, conta com o Senhor e se apoia no Senhor, ainda quando ele for velho, ele produz frutos. Nós temos um exemplo aqui, o nosso irmão já idoso, mas ainda frutifica. A palavra não fala? Glória a Deus. Ainda quando forem velhos, ainda vão produzir seus frutos. Porque o Espírito Santo não tem idade, não tem tempo ruim, não tem saúde, não tem qualificação necessária. Só precisa de disponibilidade, né? E o João, ele já avançado em idade, ele não assume o púlpito full time, né, o tempo todo, por causa das limitações físicas, mas devido à sabedoria acumulada, vez ou outra, ele vai dar uma palavra para a comunidade. E o João, toda vez que ele tinha, e segundo a tradição, toda vez que ele já tinha sido presbítero de Éfeso durante muitas décadas. O Domiciano cismou de matar os crentes, pegou o João, levou lá para a ilha de Patmos, ele ficou lá algum tempo, escreveu o livro do Apocalipse, depois ele foi devolvido para a igreja de Éfeso, em segunda tradição. E lá na igreja de Éfeso, sempre que ele tinha oportunidade de dar uma palavra para a igreja de Éfeso, ele batia na mesma tecla, João 4,7. Ele se tornou pregador de um versículo só. Toda vez que o João assumia o púlpito, ele falava agapedói, agapomê, e ele falava a mesma pregação: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Todo domingo, toda oportunidade que ele subiu ao púlpito, ele só pregava esse versículo. Até que um dia alguém falou assim: ô irmão, mas você não tem outra coisa para pregar, não? É só esse mesmo? Eu falei: não, esse aqui é suficiente. Se a gente conseguir aprender pelo menos esse, o resto é resto. O resto é complemento, o resto vem junto. O Senhor mesmo, Jesus, falou que em amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você resume a lei toda. Então você cumpriu esses dois, você cumpriu a lei todinha. A lei se resume, toda a lei, 613 mandamentos, se resume em um só mandamento, desses dois. Porque se você ama o Rafa, você não vai testemunhar contra ele, você não vai querer a mulher dele, você não vai querer as coisas dele, você não vai roubá-lo, você não vai matá-lo, você não vai... O amor resume essas coisas. Então, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando a gente lê essa tradução, alguma informação a gente recebe, a gente fica sabendo que é amado. Amados, nós estamos sendo chamados de amados, então você descobre que é amado por Deus e pelos irmãos também. Você descobre que existe um imperativo de amar. Amemos-nos uns aos outros, é uma ordem. Você descobre por que você tem que amar, porque o amor procede de Deus. Se procede de Deus é uma coisa boa. E você descobre também que todo aquele que ama, ele demonstra duas coisas: que ele está linkado com Deus, que todo aquele que ama é nascido de Deus, e ele demonstra que conhece a Deus. Já é uma informação bacana, é uma informação razoável, não é? Mas aí é que está, pena que o Marcelo não está aqui hoje, que ele e o Carlos Augusto já me perguntaram milhões de vezes: ô irmão, mas você vive falando esse trem de grego aí, de hebraico, para que é isso? A gente já tem a Bíblia aqui em português. A Bíblia, quando ela é traduzida, eu não sei se vocês já leram aqui as primeiras páginas aqui das Bíblias, costuma ter um prefácio, um discurso. Toda a Bíblia tem, a do Scofield tem, a do Heidegger tem, você já viu, né, Rafael? Sempre tem um discursinho aqui nas primeiras páginas: a Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi fundada com o intuito de levar ao público evangélico dessa vasta nação o que há de melhor e blá blá blá. E nós temos que dar muito graças a Deus as versões que nós temos são muito boas. A João Ferreira de Almeida é excelente, é maravilhosa, mas ela não é perfeita. Tanto é que ela já foi escrita, traduzida, corrigida, revisada, revisada, e sempre está sendo revisada. Sempre está sendo revisada, sempre está sendo... Quando eles traduzem, eles reúnem um grupo de eruditos, de pessoas que estudaram profundamente, ficou a vida inteira só estudando o grego. Tem 60 anos que eu estudo o grego bíblico. Eu não, eu nem tenho 60. Os eruditos que fazem a tradução, eles fazem uma banca tradutora, eles debruçam em cima das cópias que nós temos do Velho Testamento em hebraico e aramaico, e do Novo Testamento que nós temos aí em latim e em grego, e procuram trazer a melhor tradução possível. Só para citar, o exemplo que eu vou dar aqui do grego vai ser excelente, esse nosso versículo. A questão é que quando nós lemos o versículo, todo aquele que conhece, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É um versículo aparentemente muito claro. Se você ama o próximo, né, amém, se você ama, isso revela que você é nascido de Deus. Porque o amor, sendo fruto do Espírito, é que Deus tem os direitos autorais do amor. Se você for fazer uma citação de amor em algum blog, algum site, você tem que citar autoria Deus, né? Deus é o autor do amor, né? Ele é o fruto do Espírito, é o amor. O amor é derramado em nossos corações pelo Espírito. O ser humano natural,
ele não consegue produzir o amor. Ele é algo excepcional, sobrenatural. Só o Espírito produz. Então, eu já falei isso aqui, se você ama, isso revela que você de alguma forma está conectado com Deus. Porque sendo que o amor é um produto exclusivo de Deus, eu não consigo produzi-lo. A Coca-Cola, quem produz é só a Coca-Cola. Se eu fabricar algo parecido com a Coca-Cola, eles até fabricam. Tem o Baré Cola, o Supimpa Cola, o Esquisitos Cola, não tem, Rafael? Tem um monte de cola por aí. Mas não é a Coca-Cola, é um fake, é um produto parecido, mas não é o nosso verdade. O nosso amor também, eu até recebi, depois de mostrar, Rafael, um discurso de um rabino falando sobre o amor. Foi até um católico aí, o Rafael, não você, o nosso cliente, que sem querer assim, de tabelinha, a gente vai evangelizando, o André e eu, a gente trabalha para ele, né? E quando você lê que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, essa informação que você recebe através do português, ela já é boa, ela já é válida, mas muitas vezes, pela forma como a frase está traduzida, para nós que estamos lendo, isso já me aconteceu muito entre eu e a Márcia, esposa do pastor Felipe. De eu falar uma coisa na escola dominical, e depois da escola dominical, eu falei, Carlos, mas não é isso que eu entendo nesse versículo, não. Aí ela me mostrava o versículo, olha aqui o que eu entendi no versículo. Bom dia. Mas ela entendeu, eu até estava falando de você agora, você chegou a tempo. Eu falei, pena que o Marcelo não está aqui, porque eu vou dar um exemplo que atende a algumas perguntas que ele me faz de vez em quando. Ele falou assim, mas cara, por que eu vou estudar o grego? Por que é necessário ir no grego? Porque o grego, os verbos gregos, as flexões, os tempos verbais, a forma como as palavras se articulam no grego, elas não deixam dúvida quanto ao que o autor queria dizer. Porque no português, por causa da falta da precisão, às vezes, legitimamente, não dolosamente, não mal intencionadamente, não com o intuito de enganar ninguém, lendo e querendo entender a forma como a frase está colocada, às vezes por um vício de linguagem, às vezes por uma questão cultural, às vezes por uma questão de regionalismo. Aqui em Minas a gente entende os trem de um jeito, que em outros lugares eles entendem de outro. Muitas vezes eu ensinava uma coisa no púlpito e a Márcia vinha santamente discordar, não para discutir, não porque ela tem uma opinião e outra, porque no português ela estava entendendo com uma nuance levemente diferente daquilo que eu entendia, porque o português, pela falta de precisão, de especificidade, que por exemplo existe no grego, ele abre uma oportunidade para que você entenda de uma forma, e existe a possibilidade de você ver aquela coisa de um outro ângulo. Mas quando você vai no grego, não existe dúvida quanto ao que o autor queria dizer. Por isso que eu vou repetir o versículo da forma como está traduzido, o 4:7, e eu vou parafrasear e colocar como se eu estivesse lendo no grego. Por exemplo, quando fala assim, amemo-nos uns aos outros, o tempo verbal que o João colocou aqui, ele poderia ter flexionado esse verbo de várias formas no grego, porque existem várias formas de se flexionar um verbo dentro do mesmo tempo. Eu ainda estou, porque nós temos passado, presente e futuro. Presente, pretérito e futuro. No grego, você tem vários tipos de presente. Dentro do mesmo tempo verbal, você tem várias flexões. Para falar do passado, tem várias formas do verbo grego se referir ao passado, ao presente, ao futuro.
E ele escolhe aqui, agapetói, amados, agapomê. Agapomê é um tipo de flexão do verbo agapar, né, amar, do ágape, agapando, agapar, do ágape, né? Essa forma de conjugar, ele dá a entender que eu tenho, não apenas que amar, eu já amei hoje, estou beleza, já paguei meu voto, já cumpri minha obrigação. Já fui lá na igreja hoje, me apresentei, amei os irmãos, agora eu estou dispensado pelo resto da semana, não. O tempo verbal aqui é algo que tem que ser feito de uma forma contínua, full time, que tem que ser mantida, exige esforço. Quando ele fala assim, amemos-nos uns aos outros, ele está dizendo mantenhamos-nos amando habitualmente uns aos outros. É isso que o verbo quis dizer. Então, eu vou ler no português traduzido e vou ler, se todos nós falássemos grego e entendêssemos grego, seria como se eu estivesse falando em grego e os irmãos me entendendo em grego. Então eu vou transliterar para o português. O verbo, do jeito que está, o trecho, né, o versículo 4:7, do jeito que está traduzido, ele está assim, ó, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Traduzindo, o que o grego quer dizer? Amados, mantenhamos-nos continuamente tomando atitudes e decisões que protejam os irmãos. Isso ágape, esse aqui é o conceito de ágape, né? Amados, mantenhamos-nos contínua e habitualmente tomando atitudes e decisões que protejam os irmãos, colocando-os e os seus problemas, interesses e necessidades antes e em detrimento de mim e dos meus, porque o amor que é exclusivamente procedente de Deus, E todo aquele que está habitualmente, continuamente amando, o faz como resultado de ter nascido de Deus. E isso faz progressivamente obter um conhecimento mais claro de Deus de uma maneira experimental. É isso que foi dito no grego. Não é mais profundo? Amados, mantenhamos-nos amando habitualmente uns aos outros, porque o amor procede exclusivamente de Deus, e todo aquele que está habitualmente amado o faz como resultado de ter nascido de novo. E isso faz progressivamente obter um conhecimento mais claro de Deus de uma maneira experimental. Amados, amemos uns aos outros, que o amor é de Deus, e todo aquele que ama procede de Deus e conhece a Deus. O conhece dá a entender assim, um dia eu tive um encontro com Jesus, aí eu conheci Deus. Eu estava falando, a Lulu, ela pega um spoiler da escola dominical, que eu treino com ela, né? Ela é meu sparring teológico. Ela assiste a escola dominical na hora que ela está nascendo, né? Enquanto eu estou escrevinhando, rabiscando aqui, e no que eu converso com ela, eu aprendo, a coisa clareia mais para trazer aqui. Por que não tem muita dúvida? A gente tem que se manter continuamente, habitualmente, na disposição, em segundo lugar na própria agenda, a disposição da igreja e do irmão. Na realidade, Gálatas fala que isso tem que ser com todos, mas preferencialmente, Gálatas 6:10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É uma frase que não é bíblica, mas é de uma verdade profunda. É fazer o bem sem olhar quem, literalmente. O ágape é isso. Apareceu na sua reta, é uma oportunidade que Deus está te dando de se jogar no lixo para servir o outro. Pensa, Jesus, ele não tinha vida social. Jesus não tinha tempo para ligar lá no pop, sentar em frente à televisão, pegar aquele balde de pipoca, colocar lá no Netflix, no Popcorn Time, e falar, hoje eu vou assistir uma maratona de Grey's Anatomy.
Hoje eu vou ficar vou almoçar, depois do almoço, depois 1h da tarde, agora eu vou deitar na cama, ajeitar as almofadas e vou assistir uma maratona aqui de Terra de Gigantes até meia-noite. Hoje o domingo é meu, eu vou tirar ele para mim. Eu também mereço, eu sou filho de Deus. Ele mais do que qualquer um poderia falar isso com ele. Hein, Rafael? Hoje eu estou por minha conta. Hoje eu não estou para ninguém. Não me perturbe. Jesus é não tirar desse tempo. Jesus, ele já está... Boa tarde. Já deu 4h30 da tarde, ele está indo para fazer o café da manhã dele, é quando deu um tempinho. Viu, Rafael? Agora, 4h29 da tarde, agora deu um tempinho na minha agenda para eu fazer meu primeiro lanche do dia. E apareceu um leproso. Aí ele ia lá resolver o problema do leproso. Enquanto ele estava indo atender o problema do leproso, apareceu um cara falando assim: ô, minha menina está doente, manda uma palavrinha lá para curar ela. Então eu vou lá, não precisa ir lá não, porque você está muito ocupado, eu conheço como é que você tem poder, só manda a palavra. Aí enquanto ele estava indo ressuscitar alguém, ele falou: ô, filho de Davi, dê misericórdia. Então eu não tinha tempo. Jesus não tinha tempo para namorar, não tinha tempo para assistir filme, ele não tinha tempo para comer pipoca, ele não tinha tempo para a vida pessoal dele. Porque ele falou: hoje é o dia de resolver aquele problema do Rafael. Aí ele já tirava o nome dele. Ele tem uma agenda, né? Eu falei assim: um horário das 4h30 da manhã. Para mim mesmo, o Rafa me agendou aqui de eu curar uma tia dele hoje, 4h30 da manhã. Então, eu já me coloco em segundo lugar. Mas tem um problema lá do vizinho. Aí ele já se coloca no terceiro lugar da própria agenda. Quando ele assusta, ele está no último lugar da agenda dele mesmo. Porque em primeiro lugar tem a sogra do Pedro, depois tem a Maria, depois tem o cego, depois tem o aleijado, depois tem a menina para ressuscitar. Porque o plano eterno de Deus estava lá todo disponível, ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. E nada era por acaso, assim, ó, sem querer bater o carro ali, agora tem como não, tudo já estava premeditado por Deus, todas as obras preparadas de antemão para Jesus andar, e ele sem vida pessoal, sem tempo para ele mesmo, só vivendo em função do outro. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Conhecer Deus, por causa da vagueza do português, do quão vago o português é, você pode entender isso aqui de várias formas. Conhecer a Deus, saber mais um pouquinho de Deus, conhecer mais meia dúzia de versículos sobre Deus, aprender um pouquinho sobre Deus. Mas o que o grego quer dizer? No momento em que você se disponibiliza ao Espírito Santo, foi até bom usar essa palavra, disponibilizar o Espírito Santo, que você se disponibiliza ao Espírito Santo, entrega a sua agenda para o Espírito Santo, fala: Senhor, a minha agenda está em branco hoje, preencha para mim, né? O que o Senhor determinar aí é o caminho que eu vou trilhar hoje. É óbvio que o Espírito Santo, que Deus não é estúpido o suficiente para te deixar numa situação em que você vai cair doente e com fome, um tempinho ou outro vai sobrar para você dentro daquela agenda, mas a sua agenda prioritariamente não vai estar em função de você mesmo. Você se disponibilizou a amar e se colocar em função do outro, do alelos, como está no grego, do próximo, do irmão, que é a forma como Jesus vivia, disponível, resolvendo o problema do outro, sempre em primeiro lugar, antes do meu. Quando você se disponibiliza dessa forma, a obedecer esse mandamento, de amar continuamente o outro, habitualmente, full-timecamente o outro, sempre em primeiro lugar, isso só vai ser possível se você tiver um link com Deus, porque todo aquele que ama, ele demonstra que tem um link com Deus, porque é algo sobrenatural que só o Espírito Santo produz. Isso vai fazer com que você progressivamente obtenha um conhecimento mais claro de Deus de forma experimental. É isso que está no grego. Todo aquele que ama conhece a Deus. Todo aquele que se disponibiliza a ficar habitualmente, continuamente amando, progressivamente ele vai obter um conhecimento mais claro de Deus de uma forma experimental no seu dia a dia. Por quê? Se eu falo: Senhor, eis-me aqui, agora eu vou confessar um pecado diante da igreja.
É um pecado porque o Espírito Santo já me explicou, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus com entendimento. O Espírito Santo já me deu convicções suficientes para eu saber que amar, que isso aqui não é opção. Se eu tiver com tempo, eu amo. Não, é um imperativo, é uma ordem, é a característica principal que nos distingue. A igreja só perdeu a identidade, ou está perdendo, porque ela está se afastando desse mandamento. É isso que caracteriza o cristão. O que caracteriza o verdadeiro crente é que ele é trouxa, bobão e ama o tempo inteiro. É o cara que não se defende, que não se preocupa consigo mesmo. Aí o Carlos falou para o cara, você está afim disso? Não, pai, eu vou falar na sua presença, na sua face, porque eu não tenho onde me esconder, para onde me ausentarei da tua face. Eu sei que o Senhor já me deu essa convicção, de que eu tenho essa obrigação de amar o outro, né? Eu tenho essa obrigação de continuamente estar tomando decisões que protejam o meu irmão e colocar os problemas e os interesses e as necessidades dele antes de mim e dos meus. É algo claro. Qualquer crente que leia, que entre aspas, que tenha a infelicidade de ler esse trecho e dar para lá, agora ele está comprometido a vivê-lo. Aí o que acontece? É nessa hora que o Espírito Santo olha lá para dentro do seu coração e vai olhar o seu grau de sinceridade. Aí eu conversei com o Espírito Santo o seguinte: ô Senhor, se eu falar que eu gostei do que eu aprendi, eu vou estar mentindo que eu não gostei. Se eu falar que eu estou afim de viver isso, também eu vou estar te mentindo porque eu não estou afim. Na realidade, eu gosto muito de mim, eu gosto de me cuidar tanto, eu gosto de ter tanto um tempinho para mim mesmo, que eu não sei se eu estou disponível para entregar minha agenda assim desse jeito. Apesar de ser uma obrigação. Apesar de ser uma ordem. Mas é o seguinte, eu não estou disponível não. Eu falei com ele. Eu não estou disponível, mas também não é aquele não estou disponível para sempre. Entendeu? O que eu não quero é ter um grau de comprometimento efetivo total, nem um grau de comprometimento inefetivo total. O que é ruim para mim. Quando a gente aprende algo da palavra, a gente devia falar assim: Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Mas o ruim é quando você decide que não quer obedecer esse mandamento. Você fala assim: Senhor, porque se você cortar esse galho, se você decidir que nunca vai estar disponível para viver isso, você tranca toda a sua vida espiritual, porque todo o resto deriva disso. Todas as outras coisas derivam dessa decisão, dessa atitude de querer estar disponível a Deus para amar e para se colocar em segundo lugar. Aí eu não permiti que algo desse porte tomasse conta do meu coração, que é uma negativa a um mandamento. Mas ao mesmo tempo o Senhor sabe que lá no fundo ainda existe uma má vontade da minha parte. Eu não estou assim 100% à vontade para tomar a minha cruz dia após dia e segui-lo. Mas ao fazer isso, eu estou sendo burro comigo mesmo, porque eu estou perdendo a oportunidade de continuar conhecendo a Deus de uma forma clara, progressiva, experimental a cada dia. Então é algo que eu ainda estou deixando o Espírito Santo trabalhar. Eu queria responder positivamente de cara, assim: Senhor, eis-me aqui. Mas eu sei que é algo que eu não vou dar manutenção o tempo todo. Eu ainda estou numa briga particular. Mas o ideal é que os irmãos, ao aprenderem isso, falam: Senhor, meu taxímetro está liberado. Eis-me aqui. Aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso de uma forma homeopática. Ao longo da semana, de vez em quando, eu levanto o taxímetro para Jesus. Né? Porque primeiro eu quero saber se é gostoso. Porque você se deletar, você se anular dessa forma, nenhum ser humano quer, gosta, se sente à vontade. Eu não me cuido mais. Enquanto o Senhor me cuida aí, Senhor, eu cuido dos outros. Né? Me dê a sua agenda para eu amar os outros e cuidar dos problemas dos outros. Efetivamente, consequentemente, Deus cuida dos seus problemas. Mas eu não estou com muita segurança se Deus vai dar conta de cuidar de mim do jeitinho que eu me cuido. Que eu me cuido muito bem.
né? Eu me amo muito. E natural, eu estou falando isso naturalmente. Eu estou me colocando numa situação que todo mundo, no fundo, todo mundo pensa assim. Eu não sei se eu confio em Deus o suficiente para me entregar a Ele, para Ele cuidar de mim enquanto eu cuido do outro. Eu não sei se Ele vai cuidar de mim também enquanto eu me cuido. Mas aí, de vez em quando, eu levanto o taxímetro. Senhor, então tá, nessa circunstância aqui, eu quero saber como é viver o ágape. Aí, por exemplo, essa semana eu estava lá na loja Varejão das Tintas, ali na Pedro II com Catalão, comprando as tintas para a obra que eu e o André, o meu filho, a gente está cuidando. Estava eu e ele lá. E a vaga para estacionar o carro é lá dentro da loja mesmo. Conhece ali o Varejão das Tintas ali da Pedro II? Aí o André entrou com o carro dele, nós descemos, fomos lá, conversamos sobre a tinta, escolheu a cor, negociou o preço, etc. Efetivou a venda. O cara colocou as latas de tinta no bagageiro do carro. Eu e o André fomos lá na direção do carro. Na hora que a gente estava indo para entrar no carro para irmos embora, uma outra pessoa, ao invés de ocupar outra vaga na loja, ele parou atrás do André. Atrás do carro do André. Na hora que nós íamos entrar no carro para sairmos, terminamos a nossa compra. Você sabe como é que Belo Horizontino é egoísta, estúpido, retardado no trânsito, né? E nas coisas próprias. O Belo Horizontino é eu primeiro, eu, talvez um dia minha mãe e depois nunca jamais Deus, né? Então é assim, né? Se você está na faixa, ele acelera para ver se te atropela, ao invés de reduzir para deixar você passar. Se o sinal está laranja, vermelhando, ele acelera o máximo possível para não ter que esperar. Nós, Belo Horizontino, a gente não tem paciência, a gente não gosta de esperar, a gente não gosta de dar preferência, a gente não gosta de amar. Belo Horizontino odeia todo mundo. Eu, como Belo Horizontino, estou falando isso. É porque lá no finalzinho do estudo desse versículo, eu estou falando odeio, os irmãos podem estar assustando, é porque lá no grego é isso mesmo. Eu até anotei aqui uma frase, o espírito anticristão é muito egoísta. Nós vamos chegar nessa parte. Porque quando você não está amando, você está sendo anticristo. Né? Você está sendo anticristo. O espírito do anticristo, ele é egoísta. O espírito do Senhor, ele é para o outro. Sim.